Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Estamos estudando a epístola de Paulo aos Colossenses, né? Começamos na quarta-feira passada e esta, portanto, é a segunda aula. É uma carta bem curtinha. Se os irmãos quiserem ler durante a semana, pode até terminar, né? Ler a carta e a gente vai ficar estudando ela, meditando nela, né? E eu peço que você abra aí a sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, de 12 a 20, número 1, capítulo 1, 12 a 20, que diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as coisas que estão na terra como as que estão nos céus. Mais uma vez, vamos orar. Deus bendito, Deus eterno, o ser humano, nós como seres humanos, não temos condições de compreender as tuas coisas, os teus segredos, a não ser que o Senhor mesmo revele. Eu estou diante da tua palavra e eu te peço que todos que aqui estamos, ou aqueles que haverão de assistir pela internet esse estudo, possam, ó Deus, receber a revelação do Senhor, porque esta palavra, ela nunca volta vazia. Portanto, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita com um objetivo. Como eu já falei para os irmãos, cada epístola, cada carta, ela ia com objetivo ou corretivo ou doutrinário, né? Sempre ia com um objetivo específico. Por exemplo, a carta aos Coríntios é uma carta corretiva. Ela tem o objetivo também de trazer algumas correções referente às heresias que estavam sendo pregadas ali naquela igreja que ficava em Colossos, né? E Epáfras, como eu já falei, ele era alguém que era responsável por aquela igreja, e Paulo escreveu e inclusive cita ele na carta, né? Ele é citado, como eu já falei, e quem levou a carta foi Tíquico, né? Chegou a entregar a carta por solicitação de Epáfras, porque ele comunicava a Paulo a necessidade da igreja. Para que os irmãos entendam o que a carta foi fazer lá nessa igreja, né? Tanto é que Paulo, ele ao pregar lá em Éfeso, ao passar por Éfeso, ele
era rota, ele passou por Colossos também, né? E lá, por conta da influência do que Paulo fez em Éfeso, ele também atingiu a igreja lá em Colossos, e ele cuidava das igrejas, das suas viagens missionárias, através de carta, que era a única forma que tinha na época. Então, o texto que nós lemos começa assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Essa primeira expressão, dando graças ao Pai que nos fez idôneo. Esse texto, primeiramente, ele começa esclarecendo para cada um de nós que por nós mesmos, é aí que as pessoas se perdem. Por nós mesmos, nós não tínhamos condições de agradar a Deus. E o texto começa dizendo assim: olha, eu dou graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Primeiro, se Ele nos fez idôneo, é porque nós, antes de conhecermos a Ele, não éramos idôneos. Simples de entender isso aí. Então, houve uma atenção, houve uma ação de Deus, aliás, para nos tornar idôneos. O grande problema da humanidade, e o nosso grande problema antes de conhecermos a Jesus, é achar, de alguma maneira, que a gente poderia se virar na vida espiritual sozinho, se estribando no nosso próprio conhecimento. E isso não é verdade. Nós temos uma necessidade grande de que Deus interfira, nos ajudando na nossa vida espiritual. E ele diz assim: olha, ele nos tornou idôneo para participar da herança dos santos na luz. Se ele disse que nos tornou idôneo para participar da herança dos santos na luz, significa dizer que nós não estávamos na luz. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos completar o texto, mas nessa primeira parte, nós vamos responder as seguintes perguntas: de onde viemos, onde estamos, quem nos tirou de onde nós estávamos e como tirou. E prosseguindo, diz assim: olha, nos tornou idôneo, nos colocou num lugar diferente, que é a luz, não é? O qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. De onde nós viemos, irmãos? Viemos de um lugar escuro, viemos das trevas. Antes de conhecer ao Senhor, um exemplo prático, que algumas coisas que nós não considerávamos errado, agora nós consideramos errados, porque a palavra nos traz a luz. Amém, meus irmãos? Então, nós estávamos nas trevas do não conhecimento das coisas que agradam a Deus. E é por isso que muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem assim: vem cá, mas como é que vocês vivem, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode. E inclusive, essa expressão de dizer que a gente não pode está errada, porque a própria Bíblia diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, né? Então não é que não pode, pode, mas não deve. Mas não deve por quê? Porque toda vez que a Bíblia diz que não é para fazer determinada coisa, é para nos livrar de um problema futuro. É sempre assim. Toda vez que a palavra do Senhor nos ensina, e está escrito, não me falha a memória, em Provérbios, que aquele que derruba um muro será picado por uma cobra, uma serpente. O que quer dizer isto? É que alguns limites que a palavra do Senhor nos coloca não é para nos prender, é para nos defender, para nos proteger. Simples assim. E nós não entendíamos isso,
Nós chamávamos isso de liberdade, não é? Como já dizia Pepeu Gomes, você pode fumar baseado, baseado em mim você pode quase tudo. Você pode tudo. Lembra aí? A nossa juventude foi assim. Outro que dizia, faça o que quiseres, porque é tudo da lei. Alguns dizem que é saudoso Raul Seixas, eu não sinto saudade nenhuma dele. Porque as letras dele ignorava o senhorio de Jesus, a ponto de dizer, eu não sou besta para tirar onda de herói, sou não sei o que, sou cowboy fora da lei, como um Cristo pendurado numa cruz. Irmãos, meditemos nas letras das músicas que nós às vezes nos pegamos cantando, viu? Meditemos. A música em si não tem maldade na música, mas a letra é danada. A letra é danada, né? E nós somos um povo naturalmente, como é que se diz? Musical. Tudo, até com caixa de fósforo, o brasileiro tira um som. Não está errado, não tem nada de errado na musicalidade do povo brasileiro. Povo que dança, um povo que canta, desde que aquilo que está sendo cantado não vá de encontro à fé que você tem. Então, quando nós saímos daquela escuridão que nós estávamos, nada disso era problema para nós, mas certamente nos traria problema lá na frente. Falando de música, as músicas trazem algumas mensagens. Em si, a melodia não é má, mas a letra nos traz mensagem que fica incutida na mente, né? Fica incutida na mente e às vezes faz com que a pessoa seja conduzida a um erro, e isso fica no subconsciente, vai ficando, aí quando você chega perante a situação, não dá outra, já está na mente, vai para os membros, para a perna, para a mão, vai para o, né? E tem música que exalta a infidelidade conjugal, né? E eu me recordo de algumas aqui, agora já são antigas, mas eu gostava muito das músicas do Roberto Carlos, até depois que eu me converti. Algumas eu ainda continuo gostando, não se escandalize, viu? Que são românticas, tem a ver com, né, o relacionamento de um homem com uma mulher, que se amam, que se respeitam, que vivem juntos bem, né? E tudo não tem mal nisso. Agora, tinha uma que ele cantava, Amada Amante, e ele estava falando de um amante mesmo, está falando da outra, né? Mas pastor, eu vim aqui para ouvir falar a palavra de Deus. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e hoje nós vemos estas coisas. De onde nós viemos, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. De onde nós viemos desse lugar aí, desse lugar escuro, das trevas, onde tudo estava certo, tudo estava bom, nada a ver. Onde nós estamos? Estamos debaixo da luz do reino do Filho do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, se não crê, também não vai ver. Precisa crer no que está escrito. De onde viemos? Viemos dessa escuridão. Onde nós estamos? Estamos debaixo dessa luz. Amém, meus irmãos? Quem nos tirou de lá? E como nos tirou? Quem nos tirou? Foi Jesus Cristo, naquele sacrifício da cruz do Calvário. E esse sacrifício não é para um grupo chamado evangélico não, tá? Esse sacrifício está para o mundo inteiro. Todo aquele que disser, eu aceito aquele sacrifício que pagou a minha conta que eu tinha diante do Senhor,
e esse sacrifício vai transformar a minha vida, a minha forma de pensar. Por isso, irmãos, que eu digo, uma vez conhecendo esta palavra transforma procedimentos, transforma caráter, entendeu? Transforma caráter. Quando eu me converti, os meus amigos conheciam o meu caráter e falaram assim para mim: ô Marinho, te conheço, cara, tu não vai passar uma semana nesse negócio aí. Eu acho que passou mais de uma semana, porque eu tinha 22 anos, eu já estou caminhando para 60, e é conhecido como 60 também, e graças a Deus, até hoje ele deve estar esperando lá, eu espero que já tenha se convertido também, né? Porque quando a gente encontra essa luz, né, esse esclarecimento da parte de Deus, a gente não quer saber mais de nada não, né? A saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Invisível, mas real. Amém, meus irmãos? Prosseguindo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Irmãos, quando o texto fala assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, a criação de Deus, ela não se limita a isso que nós estamos vendo aqui na terra, não, tá? E é bom que nós saibamos disso. Aqui embaixo dos céus, a coisa só se repete, não tem nada de novo. Mas acima no céu, onde habita o Deus a quem nós adoramos, e é um Deus vivo, amém, meus irmãos? Tem muita coisa diferente que nós aqui não temos condições de saber ainda, né? Todas as coisas foram criadas por Ele, as coisas lá do céu e aqui na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Eu queria falar um pouquinho para os irmãos a respeito dos micro-organismos divinos. Se você for uma pessoa que ainda não tem fé, mas a fé, ela vem pelo ouvir essa palavra, e eu creio que a fé está sendo implantada no teu coração nessa noite. Um amém pelo menos? Amém. Está sendo implantada, porque essa palavra, ela não volta vazia. Os micro-organismos. Você pode ser uma pessoa descrente, você que estará assistindo posteriormente, mas você não pode negar. Você pega um copo desse com água, você olha para ele assim, líquido, você fala assim, nossa, que coisa límpida, né? Você só vê o líquido, só vê a água. Coloca no microscópio para você ver. Coloca a olhos nus, você olha para aqui e fala assim, olha, estou vendo nada aqui. É só água mesmo, limpinha, transparente. Quando você coloca o microscópio, você vai ver alguns seres aí, que dependendo do que você vai ver, você não vai querer nem tomar mais a água. Mas a olhos nus, você não consegue. A vida espiritual com Deus, ela é assim também. Nós não conhecíamos os micro-organismos do Senhor. E algum filósofo já falou, entre os céus e a terra, existe mais coisa do que sonha a nossa vã filosofia. Isso é filosofia humana, tá? E essa pessoa que falou isso, está certíssima. Entre os céus e a terra, existe muito mais do que aquilo que a gente pode ver. Porque, baseado no que, pastor, o senhor diz isso? Baseado nesse texto. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, ou seja, tem coisa criada lá no céu também, e na terra,
o que a gente pode ver, a natureza e tantas coisas. Você foi criado por Deus. Aí na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Quando ele diz assim, visíveis e invisíveis, ele está falando assim, olha, visíveis pela fé e invisíveis pela incredulidade. E nós temos a lupa, nós temos o microscópio de Deus que se chama a fé. E sem fé, nós não conseguimos ver nada. Você sabe por quê? Nada referente às coisas divinas. Porque se discernem espiritualmente. Como é que eu faço para ter isso? Abre o teu coração, o Espírito Santo vai entrar e você vai ter uma coisa chamada fé, que é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que você não vê, mas existe. Sabe qual é a nossa maior dificuldade na vida, aqui neste mundo? É porque antes de nós buscarmos a Deus para resolver uma determinada questão na nossa vida, a gente fica tentando resolver com as coisas visíveis. E as coisas que se veem não foram criadas por coisas que são visíveis. Foram criadas por um Deus invisível, mas real. Foi criada. E aí os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, as nossas lutas, que muitas vezes nós levamos de 10-0 dos problemas, porque nós ainda não entendemos que as resoluções dos problemas visíveis, na maioria das vezes, elas acontecem através do que é invisível. Esse é um segredo de vida. É um segredo de vida. Ou você nunca percebeu? Às vezes você vai resolver um determinado problema e era para você ir, era para você espernear, era para você chorar, era para você se desesperar, é para você arrancar os cabelos, aí daqui a pouco as pessoas olham para você, esperando todas essas atitudes, esperando você se desesperar, esperando você se antecipar, tomar uma atitude errada, olha para você e nada disso acontece, porque enquanto a expectativa do mundo diz assim, faça isso, se desespere, arranque os cabelos, faça uma bobagem, a palavra do Senhor diz assim, sem mim nada podeis fazer, tudo podes naquele que te fortalece. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresente a mim todas as vossas ansiedades. Como? Orando. E ele diz assim, olha, que tem cuidado de nós. Alguém disse assim, ditado popular, está vivendo como Deus criou batata. É um ditado popular. Eu vou te dizer uma coisa, esse ditado eu não concordo com ele, porque até da batata Deus cuida bem. Imagina de você, mulher de Deus, homem de Deus, imagina de você, ele diz assim, olha, ele dá alimento aos pássaros, ele se preocupa de dar comida até para os animaizinhos, você vale mais do que um pardal nessa vida, e diz que nem Salomão, Mateus 6, vai ler depois o texto todo, nem Salomão se vestiu tão maravilhosamente como os lírios do campo, e ele cuida muito mais de você do que cuida dos lírios do campo. Mas tudo isso, irmãos, não parte daquilo que você não vê, tudo isso parte daquilo que você não parte daquilo que você vê, parte daquilo que você não está enxergando a olhos nus, sem fé. Irmãos, eles existem coisas que você não consegue ver a olhos nus, sem fé, mas com fé você vê. Por isso que
a expectativa toda do mundo em relação a gente é frustrada. Não vai se desesperar, não vai ficar doidão, não vai buscar refúgio na cachaça, não vai buscar refúgio no cigarro de maconha, não vai buscar refúgio na prostituição. Sabe aquele negócio? Fui traído, então vou dar o troco. Fui traída, vou dar o troco. Que troco o quê, filho? Você está se trocando. Quem traiu é que perdeu a moral. Quem roubou é que saiu dos quadros. Ah, vou roubar também. Que falta de sabedoria. A quem fez, eu vou fazer também. Não é olho por olho, não é dente por dente. O que o Senhor diz? Olha, minha é a vingança, não vos vingueis a vós mesmos. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo, viu? Dura coisa é misericórdia. Dura coisa. Mas, irmãos queridos, o texto que nós lemos nos adverte que nem tudo que nos é solução para esta vida está diante dos nossos olhos. É pela fé, certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Já caminhando para o encerramento, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Olha que conhecimento, um atributo intransferível de Deus. Ele é antes de todas as coisas. Irmãos, antes de Deus, depois de Deus não tem nada, antes de Deus não tem nada. É a eternidade de Deus, é um atributo intransferível de Deus. O amor Ele transfere, a fidelidade Ele transfere, a bondade Ele transfere, mas a eternidade é só dEle, a onipotência é só dEle, a onisciência é só dEle. Ele não divide com ninguém. É esse Deus que nós servimos. Diz assim, olha, é um atributo intransferível de Deus. E a codependência divina. E todas as coisas subsistem por Ele. Você sabe o que significa subsistir? É existir na dependência de. Ah, mas eu não creio. Se Deus sair da história, você deixa de existir também. Não tem nada a ver com você crer ou deixar de crer. Ah, eu não acredito não. Pois é. Se Deus, o apóstolo Paulo diz assim, olha, nele vivemos e nos movemos. Ele é a nossa respiração. E essa subsistência de Deus, quando a gente esquece que nós subsistimos, que nós somos codependentes na nossa existência de Deus, a gente se atrapalha na vida. Aí vem as sobrecargas, vem o desespero, vem a desorientação, vem os caminhos errados, as portas erradas, onde a gente bate, prosseguindo já para o final, e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Soberania divina, a soberania divina, a bem da paz mundial. Ele manda aqui embaixo e manda lá em cima. Amém, meus irmãos? Ele manda, sabe, soltam pombinhas, fazem corrente de mãos dadas ao redor lá do Rio de Janeiro, fazem manifestações de paz, mas Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, né? É uma paz diferente, a paz do Senhor, e a paz mundial depende da nossa evangelização, depende da pregação da palavra do Senhor, porque quando Jesus diz assim, eu deixo-vos a paz dele não vem na ausência de problema, e nós temos essa experiência muito, muito forte em nós, né? Eu imagino que todos nós que estamos aqui, inclusive eu,
né? Não estou em paz porque tem uma ausência completa de problema. Se você está assim em paz porque está com ausência completa de problema, parabéns para você. Mas eu imagino que 90,999% aqui não está em paz porque não tem problema. Está em paz porque Jesus deixou a paz dele com a gente. Amém? E essa palavra de Deus nesse estudo dessa quarta-feira trouxe para você no teu coração. Amém? Vamos ficar de pé neste momento e vamos orar. E depois vamos para os nossos lares. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou aqui nesta noite através deste estudo. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Peço mais uma vez pelos lares aqui representados. Oramos, Pai, mais uma vez por aqueles que estão enfermos, os pedidos que foram feitos, o netinho da tua serva, o Gabriel que não consegue dormir, ó Deus bendito, a filha da tua serva, ó Deus, que precisa se manter no trabalho, o filho da Wanda que precisa de uma porta de emprego, e outros mais, o Douglas. Pai querido, as nossas necessidades estão todas diante do Senhor. Obrigado pela tua palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares. Eu te peço, te agradeço, e tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, estarei à porta me despedindo dos irmãos.